Olá pessoal, olha, hoje nós vamos conversar especificamente sobre a conjugação de 4 verbos e dos seus derivados. Para isso a gente vai olhar principalmente os tempos primitivos e derivados, no caso o pretérito perfeito e os derivados dele. Por que o foco no pretérito perfeito e nos derivados, que são mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo? Porque são esses tempos que mais são cobrados nos exames vestibulares e nos concursos públicos. Então, vamos direto para a aula? Vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem que você já está vendo aí na tela, quanto ao verbo pôr, né? Olha só, você tem aí o pretérito perfeito, que é o tempo primitivo. Então tem a conjugação aí do verbo pôr. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Observe a última forma, a terceira pessoa do plural. Eles puseram. É essa forma que vai servir de base para os 3 tempos derivados. O pretérito mais que perfeito, que tem a desinência ra, você está vendo lá em cima na tabela. O pretérito imperfeito do subjuntivo, que tem a desinência sse, e o futuro do subjuntivo, que tem a desinência R. Então, olha só, pessoal, como é relativamente simples. Olha na imagem comigo a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Tá lá, puseram, não é? Na primeira fileira, o último verbo, a última forma verbal, puseram. Você está vendo que a forma puser está destacada, não é? É isso mesmo que você faz. Você chega na terceira pessoa do plural e tira o rão. Todos os verbos da língua portuguesa no pretérito perfeito terminam em rão, com AM e não com AOTIO. Então, olha só, você tira esse rão, o que sobra é a base para os outros 3 tempos. Ou seja, se a forma é puseram, quando eu tiro o rão, fica puser. É esse elemento puser que vai aparecer nos outros 3 tempos. Veja, o pretérito mais que perfeito, eu pusera. O imperfeito do subjuntivo, se eu pusesse. O futuro do subjuntivo, quando eu puser. Muita gente fala quando, por exemplo, quando o sol se pôr. Lembro agora uma antiga canção da banda Detonautas, né? O nome da canção era Quando o Sol se For. E todo mundo cantava Quando o Sol se Pôr, né? Olha, se a música fosse Quando o Sol se pôr, estaria errada, porque o verbo estaria conjugado de forma errada. Não é quando o sol se pôr, é quando o sol se puser. O futuro é puser, tá? E os caras lá do Detonautas cantavam direitinho. Quando o sol se for, isso é o verbo ir, também no futuro. Então vejam, pelo verbo pôr, nós conjugamos todos os verbos em português que terminam em pôr. Repor, compor, depor. Então vamos pensar no seguinte, o verbo depor. Eu não devo dizer quando o réu depor. Não, é quando o réu depuser. Veja que é igual ao verbo pôr. Se o verbo pôr é puser, então depor quando ele depuser. O verbo repor, por exemplo, se o empregado repôsse o dinheiro, não é repôsse, é repusesse. Veja, é o verbo pôr, pusesse, com o prefixo ré. Se ele repusesse. Então, muita atenção a esses 4 tempos aí do verbo pôr, né? Olha esse exemplo aí que eu retirei do Jornal do Comércio. Está escrito ali: o Recifolia volta sem o segregacionismo do cordão de isolamento, mas os donos do bloco insistem em manter a mesma filosofia de carnaval fora de época. Se a prefeitura não impor regras, o artista pernambucano fica de fora, sem dó nem piedade. Se a prefeitura não impor. O verbo impor é igual ao verbo pôr, não é? E eu não diria se a prefeitura pôr. No futuro é se a prefeitura puser. Então o verbo impor seria se a prefeitura não impuser regras e não se ela não impor. Então muito cuidado, porque de fato confunde, não é? De fato confunde. Vamos dar uma olhadinha agora no verbo ter. Olha só, pretérito perfeito, que é o tempo primitivo. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes e eles tiveram. Onde é que eu vou procurar a forma que vai servir de base para os outros tempos? Na terceira pessoa do plural. Então a terceira pessoa do plural, eles tiveram. O que é que eu faço? Eu tiro esse rão e o que me sobra, tiver. É esse elemento tiver que vai preencher o pretérito mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, no mais que perfeito, eu não digo eu tera, eu digo eu tivera. No imperfeito não é se eu tesse, é se eu tivesse, se eu tivesse. E no futuro não é quando eu ter, é quando eu tiver. Esse modelo de conjugação vai ser utilizado nos verbos derivados de ter. Por exemplo, manter, deter, conter, reter. Todos esses verbos são derivados de ter.
Por exemplo, nada de dizer que a polícia deteu o suspeito. Não é deteu, é a polícia deteve. O verbo ter, você não diz ele teu, você diz ele teve, ela teve. Então, no verbo deter, ela deteve, né? Tudo vai dar certo se você manter a calma. Vamos trocar o verbo manter pelo verbo ter. Tudo vai dar certo se você ter calma. Você não falaria isso, né? Você diria, tudo vai dar certo se você tiver calma. Se você tiver calma, se você mantiver a calma. Então, perceba, manter, deter, conter, tudo isso é igual ao verbo ter. Nada de dizer que os estudantes manteram a calma na hora da prova. Não, eles não manteram a calma, porque você não diz eles teram, você diz eles tiveram. Então vai ter que dizer o quê? Eles mantiveram a calma. Então cuidado com os verbos derivados de ter. Outro verbinho que confunde, o verbo ver. Olha lá comigo, no pretérito perfeito, que é o tempo primitivo. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Olha a terceira pessoa do plural. Viram. O que é que você usa? Você usa o vi. Você tira o rão e sobrou o vi. Esse vi vai aparecer no mais que perfeito, no imperfeito do subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Mais que perfeito, eu vira. Eu vira fulano. É o mesmo que eu tinha visto. No imperfeito do subjuntivo, se eu visse e não se eu vesse. E no futuro, que ninguém acerta. Todo mundo fala quando eu ver. Quando eu ver fulano, eu dou o recado, não é? Não é quando eu ver, é quando eu vir. É o verbo ver no futuro, é quando eu vir. E agora você já sabe por quê. Essa forma do futuro vem lá da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, que é o tempo primitivo. Eles viram, eu tirei o rão, ficou vi. E aí esse vi recebe a desinência R no futuro do subjuntivo. Então, quando eu vir você, tá certo? Olha só, mesma coisa para o verbo prever, que é derivado de ver. Então, quando ele previr, eles previram o que ia acontecer. Prever é igualzinho ao verbo ver. Se você diz eles viram, você vai dizer eles previram, tá bom? Não é tão difícil. Olha esse outro exemplo. Pastor prevê fim do mundo para as 18 horas. Prever. Ora, prever é um verbo derivado de ver. Você poderia dizer que o pastor vê. Então, se ele vê, ele prevê do jeito que está aí na sua tela, né? Olha esse outro caso. Aliados preveem o PSD na Frente Popular. Se você diz que os aliados veem do verbo ver, então prever é só colocar o prefixo. Eles preveem. É dessa maneira que se constrói. E eu vou chamar a tua atenção ainda para o verbo haver. Olha lá o verbo haver no pretérito perfeito. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes, eles ouveram. Pois é, tira o rão lá do final, que sobra é ouve, esse ouve vai ser a base para os outros tempos. Mas no caso você deve ter cuidado mesmo, não é com o verbo haver não, é com o verbo reaver. Olha só, gente, o verbo reaver é conjugado pelo verbo haver. No pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, ele é igualzinho. Você só tira lá o H e coloca o prefixo ré. Então cuidado, porque dá uma vontade danada de alguém que perdeu alguma coisa dizer alguma coisa do tipo, eu reavi a minha carteira. Pronto, imagina. Você perdeu o celular, eu reavi meu celular. Não é essa forma na norma culta, não. Como reaver é conjugado pelo verbo haver, e no passado o verbo haver não é eu havi, é eu ouvi. Então a forma é eu reouvi. Eu reouvi meu celular e não eu reavi. Meu amigo reaveu o celular. Não existe meu amigo reaveu. Meu amigo reouve o celular. Quando você reouver, não é quando você reaver. Então tenha cuidado, você está vendo agora na tela aí o verbo reaver, que é conjugado nesses 4 tempos, igualzinho ao verbo haver. Apenas o verbo haver perde o H e se coloca o prefixo ré. Então muito cuidado aí com o verbo reaver, que segue a conjugação do verbo haver, tá certo? Então, olho vivo, é preciso ter malícia em algumas questões para, de fato, você compreender as questões. Então, para a gente terminar, cuidado aí com essas formas. Olha só, eles intervieram na discussão. Que verbo é esse? Isso é o verbo intervir. O verbo intervir é igualzinho ao verbo vir. No verbo vir, você diz eles vieram. Então, intervir, eles intervieram. Outro exemplo, pago a você quando eu reouver o dinheiro e não quando eu reaver o dinheiro. Tudo ficará bem se você mantiver a calma. Manter é igual ao verbo ter.
Como eu digo, se você tiver, então se você mantiver. Mais um exemplo, eles retiveram os resultados. Isso aí é o verbo reter, que é igual ao verbo ter. Se você diz eles tiveram, então eles retiveram. E por fim, não se premiam os que só obtiveram derrotas. Por que não é obteram? Porque você não fala eles teram, você diz eles tiveram. Então, obter, eles obtiveram. Olho vivo aí, principalmente para os verbos derivados de ver, vir, ter e pôr, e também do verbo haver, que no caso é o verbo reaver. Atenção, porque são questões que sempre trazem as famosas cascas de banana e elas podem fazer com que você escorregue, né? Então, cuidado, estude verbo para o seu vestibular, para o seu concurso público, tá bom? Alguma dúvida sobre as nossas isoladas? Consulte nosso site, professormenelau.com. Inscreva-se também no nosso canal e o recomende aos seus amigos, youtube.com/curso Menelau. Não se esqueça, a gente te leva à universidade. Grande abraço, pessoal, e tudo de bom!